Quer aprender a fazer uma sacola de mercado que mais parece uma bolsa de tão linda? Então fica nesse vídeo até o final que eu vou te ensinar o passo a passo, do início ao fim, para fazer essa peça aqui. Mas antes, já deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e roda a vinheta! Na aula de hoje, você vai aprender a fazer essa sacola que ficou tão caprichada que dá até para usar como bolsa no dia a dia, para trabalhar, para sair, enfim, ficou uma bolsa bem legal que serve também para o mercado, ou vice-versa. Essa peça ela foi feita com uma lona 100% algodão. Ela já é um material mais durinho, então a peça dispensou o uso de estrutura e também de forro. Então a gente tem um acabamento muito bom, não tem nenhuma parte da peça que tem desfiado nem nada, porque a gente conseguiu embutir todos os acabamentos, a alça, o bolso. Então é uma peça sem forro, mas que tem um acabamento impecável. Então fica aqui até o final para aproveitar todas as dicas e aprender bastante sobre como embutir acabamentos como a alça, por exemplo. A gente vai colocar rebite, mas com uma função decorativa em algumas partes da bolsa. Ela tem um espaço muito bom, a gente usa uma peça de 15 centímetros de largura aqui em toda a volta, então ela tem uma capacidade muito boa para você usar no mercado, principalmente com coisas um pouco mais volumosas. Então ela tem 15 centímetros aqui nas laterais e no fundo. Então quando ela está assim expandida, ela tem um bom espaço interno. A gente fez uma costura bem reforçada aqui nas alças, inclusive eu vou explicar para vocês o porquê da minha neura com essas costuras aqui, que já aconteceu aí um acidente com sacola de mercado, vocês vão ver durante o vídeo. Então agora eu vou passar para vocês a lista com todos os materiais que a gente vai usar, todas as medidas, anota tudo aí e aproveita a aula que está cheia de dicas para você. Para fazer essa sacola, a gente vai usar como base a lona leve de algodão, que é um material que é novidade para mim, mas que é muito legal de trabalhar e vocês vão ver ele na prática hoje, na construção dessa sacola. Ele é um material bem firme, então eu não vou usar nenhum tipo de estruturador nessa peça. A gente vai contar com a estrutura da lona para fazer o corpo da bolsa. E vocês vão ver que ela fica super bem estruturada por conta do material ser bem firme, bem durinho. Mas mesmo assim, ele é super tranquilo de costurar na máquina doméstica. Vocês vão poder ver na prática. Aqui eu cortei 2 pedaços de lona leve, medindo 35 centímetros de altura por 40 centímetros de largura. E a gente ainda vai fazer algumas modificações, a gente não vai usar ele assim retangular. Eu vou pedir para vocês para arredondarem a parte de baixo. Eu usei um copinho para arredondar esse lado, que já está pronto. O meu copinho ele tem 9,5 centímetros de diâmetro. E aí eu posicionei ele aqui no cantinho e risquei, eu vou fazer para vocês verem. E aqui em cima eu fiz uma marcação com 2 centímetros de fora para dentro. Então a gente vai fazer uma marquinha aqui com 2 centímetros. E aí eu vou cortar, depois que tiver marcado aqui embaixo, da marcação até onde eu começo a marca aqui embaixo. Além disso aqui, a gente também vai precisar de mais um pedaço de lona medindo 15 centímetros de largura por 1,6 m de comprimento. Essa aqui é aquela sarja impermeável que vocês já devem conhecer. Tem muitas estampas dela lá no site, muitas opções legais. E aí eu cortei nesse material 2 pedaços de 9 centímetros de altura por 42 de comprimento. Esse pedacinho aqui eu já dobrei 1 centímetro de cada lado para dentro, porque a gente vai precisar dele passado, vincado, desse jeitinho aqui para fazer o acabamento das alças. Eu vou cortar aqui 20 por 50 centímetros de comprimento, então eu já economizo uma costura aqui na lateral. Se você quiser, pode cortar 2 peças de 20 por 25. Então no meu caso aqui eu cortei em uma peça só, se fizer em 2 não vai ter muita diferença. E por último, as alças que a gente vai usar, alça de nylon. Essa alça com a trama bem fechadinha. Essa daqui tem 3 centímetros de largura e eu vou precisar de 2 alças com 60 centímetros de comprimento para essa sacola. Além disso, tem uma parte agora que é opcional, que são os rebites. Quem quiser pode fazer um acabamento diferente nas alças e no topo do bolso com rebites. Para isso a gente vai precisar de 10 rebites, eu estou usando o número 1,5 na cor ouro velho. Você pode usar o prata se combinar melhor com as suas escolhas de tecido. Eu achei que com os que eu escolhi, que são mais escuros, o rebite ouro velho ficou mais bonito.
Então a gente vai usar 2 para cada ponto de contato da alça com a bolsa e mais 2 para o acabamento do topo do bolso, mas essa parte ela é opcional. Todos os materiais usados nessa e nas outras aulas aqui do canal, vocês podem comprar pelo site e eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Aqui na parte de cima sempre tem as novidades do momento. Olha só, tem muita coisa nova que chegou, tem promoção de máquina de costura, tem bastante coisa para vocês conhecerem lá no site. Aqui ficam os produtos em destaque, inclusive esse tecido que a gente está usando hoje estampado, ó, tá aqui bem na primeira página. Tem materiais novos, tem o estruturador novo, que é o TNT, tem zíperes diferentes, tem bastante coisa legal. E aí você pode navegar no site através desse menu lateral, onde você encontra a aba Promoção, Novidades, Máquinas de Costura e os produtos separados por categoria. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho da aba Novidades, que tem muita coisa legal. Olha só quanta coisa vocês encontram aqui. Vale muito a pena visitar o site, lembrando que você pode fazer as suas compras com segurança pelo site e receber aí na sua casa e em qualquer lugar do Brasil. A gente envia para todo o Brasil. Então, entre lá no site, faça seus pedidos e aproveite. A gente tem os melhores materiais para costura criativa. Para preparar a parte principal do corpo da bolsa, como eu já expliquei para vocês, eu vou usar um copinho que eu vou riscar aqui na parte inferior, bem na quina, então eu encaixo o copo encostando aqui e aqui. E também vou marcar 2 centímetros aqui em cima. Meu molde está bem alinhado aqui com a base de corte, então marquei 2 centímetros aqui. E aí eu vou fazer um traço com a régua ligando esses 2 centímetros da marcação com aqui onde começa o traço arredondado aqui embaixo. Essa parte a gente vai cortar. E a parte arredondada a gente também vai cortar. Pode cortar com o cortador ou pode cortar com a tesoura. Depois de fazer essa parte, você pode dobrar o seu molde aqui ao meio, o material cortado no molde ao meio, para conferir se ficou igualzinho a parte arredondada e também a parte mais afunilada aqui. Ficou certinho, agora a gente já pode começar a fazer algumas marcações das alças e do bolso por dentro. Essa lona é engomada, então ela é um material que quando você dobra, ela vinca e marca bem fácil. Então isso a gente pode usar a nosso favor. Eu vou dobrar ela ao meio para marcar aqui as alças. Então eu vou dobrar primeiro uma parte, dar uma leve pressionada aqui, ó. Ela já fica bem vincada, bem marcada. Vou fazer a mesma coisa com a parte de baixo. E aí, a partir dessa marcação do vinco central, eu vou contar 6,5 centímetros para a direita e 6,5 centímetros para a esquerda. Essa vai ser a marcação a partir de onde a gente vai posicionar as alças. Então, eu vou usar a minha base de corte aqui mesmo para marcar. 6,5 de um lado, 6,5 do outro. Vou repetir a mesma coisa com o outro lado aqui, a outra parte de lona. Assim. A alça tá marcada aqui, eu vou virar essa peça pelo outro lado e vou fazer uma marcação 10 centímetros abaixo do topo da lona. Aqui é onde a gente vai posicionar o nosso bolso depois que ele estiver pronto. Na alça de nylon, a gente também vai fazer uma marcação colocando as duas pontas paralelas e aí a gente vai marcar 6 centímetros aqui. Como essa alça, ela desfia um pouquinho, apesar dela ter a trama bem fechada, a gente pode passar o isqueiro aqui para selar essa ponta. Ela vai dar uma leve derretida aqui e aí ela para de desfiar. Cuidado quando for fazer isso para não queimar a mão, hein? Para poder passar com 1 centímetro bem certinho as duas margens dessa peça de sarja estampada, eu vou riscar aqui pelo lado direito, usando o giz, 1 centímetro de cada lado.
E aí a gente vai usar essa marcação para vincar com o ferro. E aí é bom que a gente já marca e já apaga tudo ao mesmo tempo. Agora a gente vem dobrando bem na marcação de giz de 1 centímetro e vincando com o ferro. Pode passar pelos dois lados, que é para o vinco ficar bem marcado e esse tecido não ficar voltando na hora da gente costurar, voltando para a posição normal dele. Então, passa bem passadinho, que é para ele não dar trabalho para a gente depois. Vou começar pela costura do bolso. Então, eu vou colocar ele dobrado no sentido do comprimento, direito com direito. Se você tiver cortado 2 peças de tecido, você vai empilhar aqui desse mesmo jeitinho, dessa mesma ordem, e vai costurar em volta, deixando só uma abertura aqui na parte de baixo, que é para a gente poder desvirar esse bolso. Então vai costurar a volta toda e deixa uma abertura na parte de baixo. Uma dica para quem é iniciante e ir prestando atenção e treinando é essa costura na quina. É sempre importante que você pare no ponto certo, pare a costura, deixa a agulha abaixada, levanta o calcador, vira o tecido e aí continua costurando. Porque se você deixa aquela costura cruzada que vai até o final do tecido aqui, não é muito legal, principalmente quando é um tecido mais firme, que a gente tem que cortar o excesso de tecido na quina para poder desvirar bem. Então, se você tem o costume de chegar com a costura até na ponta, até o fim do tecido e cruzar ela ali na quina, vai treinando para evitar isso, porque aí quando a gente vai retirar o excesso da quina, a gente não corta a costura. E aí vai ficar desse jeitinho que eu tô mostrando pra vocês aqui. Fiz um retrocesso para deixar a abertura por onde a gente vai desvirar. Um pouquinho mais pra frente eu continuo a costura também com retrocesso. Retrocesso no final. O que eu estava falando para vocês é justamente o que acontece aqui na quina. Imagina que eu tivesse chego com essa costura até o final do tecido, pro lado e para cima. Agora, quando eu for cortar o excesso para desvirar melhor, a gente ia acabar cortando a costura. E assim a gente não corta. Então fica bem melhor para o acabamento e até para a durabilidade da sua peça, que não fica com nenhuma costura solta ou cortada. Pode cortar em todas as quinas. E aqui pela abertura a gente vai desvirar o bolso. Se você preferir, você pode ir ao ferro de passar, dar uma boa passada nessa peça para ela ficar bem esticadinha, e aí você já aproveita e dobra para dentro esse excesso da costura aqui, da abertura por onde a gente desvirou a peça. Então pode dobrar ele bem certinho para dentro e vinca bem para na hora que a gente for pregar o bolso, ele ficar com um acabamento perfeito, não vai dar nem para perceber por onde ele foi desvirado. Então vira com bastante capricho essa parte aqui. Agora eu vou passar uma costura reta em um dos lados maiores do bolso, que vai ser a parte de cima dele. Vai ficar para cima assim. Então eu vou passar uma costura reta aqui para evitar que ele fique mexendo assim. Se você quiser, você pode passar um ponto decorativo, ou você pode passar mais de uma costura reta, pode fazer do seu jeito, dar o seu toque pessoal nessa parte. Vou fazer mais uma costurinha aqui um pouco para cima. Já vou cortar o excesso de linha aqui do final e do comecinho da costura e a gente já vai posicionar esse bolso por dentro
da nossa sacola. Para isso, eu já vou dobrar ele ao meio e vou fazer uma marquinha aqui para a gente posicionar ele bem centralizado na nossa peça. Peguei aquela peça onde a gente fez uma marcação 10 centímetros abaixo do topo. Eu também já dobrei ela aqui ao meio e fiz um vinco na lona. Então é aqui que a gente vai posicionar o bolso. Então eu vou unir aqui o meio do bolso com o meio da lona. O bolso vai ficar exatamente na marcação de 10 centímetros, então o topo dele começa na marcação. E aí a gente vai pregar ele aqui, costurando a parte de baixo e as duas laterais. Essa costura ela pode ser feita bem na beiradinha e é importante que você capriche bastante no retrocesso do começo e do final para esse bolso ficar bem reforçado. Se você quiser, você pode até passar duas costuras, uma mais na beiradinha e uma um pouquinho mais para dentro, parecido com a costura do bolso de calça jeans, que fica bem bonito. Bom, já que eu sugeri, eu vou passar mais uma costura aqui e aí vocês já podem ver como fica. Essa costura paralela dá um aspecto mais reforçado que tem tudo a ver com o estilo dessa sacola, que é de lona, então é um material mais pesado, uma peça mais reforçada mesmo. E o que vocês devem ter reparado é que essa peça ela não tem forro, então capricha bastante na cor da linha e no acabamento do retrocesso desse bolso, porque essa costura ela vai ficar aparente. Agora eu vou começar a posicionar as alças e o acabamento da alça. Eu vou começar por essa peça onde a gente acabou de colocar o bolso. O bolso ele fica por fora, então eu virei essa peça aqui, tô olhando ela por trás, a parte onde a gente vê a costurinha do bolso, e aí a gente tem aqui aquelas marcações, né, que partem do centro para a direita e para a esquerda com 6,5 centímetros para cada lado. Aqui eu vou posicionar a alça da marcação para fora e encostando aqui com o topo do tecido, aquela marcação de 6 centímetros. E aí a gente pode colocar um clips aqui para segurar ou um alfinetinho se você preferir. Cuidado para não torcer a alça e vai fazer a mesma coisa aqui no outro lado. Por cima disso, a gente vai pegar aquela tira do material estampado e aí eu vou abrir essa lateral vincada dela e vou posicionar aqui, ó, rente com a parte de cima da lona. Vai ficar assim bem juntinho. Essa parte ela é um pouquinho maior para você ter segurança aqui e não faltar em nenhuma ponta. Depois a gente corta esse excesso, não tem problema. Então vai alinhar tudo isso bem certinho, marcação da alça, posição da alça e esse material aqui por cima e vai passar uma costura reta de fora a fora. Se você preferir, pode costurar primeiro só a alça com a lona e depois vir com a outra camada de tecido.
Costurado, ficou assim. Agora a gente vai virar para o outro lado e vai encaixar a ponta da alça aqui por dentro dessa segunda dobra. Se a sua não alcançar certinho, pode até cortar um pouquinho dessa ponta, ela não faz mais diferença no comprimento, para ela encaixar certinho e a gente ter um reforço aqui nessa alça. Vai para o ferro de passar, vinca bem certinho aqui, ó, para essa divisão ficar no lugar certo aqui, bem igual os dois lados. Eu vou reservar essa peça e a gente vai colocar a alça e esse acabamento na outra parte agora. Agora a gente vai rebater a costura desse reforço e vai fazer mais um reforço na alça. E enquanto eu costuro esse reforço, eu tenho uma história para contar para vocês de por que eu tô reforçando tanto a alça dessa sacola. Aqui a gente consegue sentir aonde está a alça aqui por dentro do tecido. E aí essa parte é opcional, mas eu acho bom reforçar bem. Você vai fazer uma costura aqui, ó, paralela onde você está sentindo que está a alça, uma aqui e uma aqui. E vai repetir isso em todos os pontos onde tem alça. Por que eu tô te falando para reforçar tanto essa alça aqui? Vocês já devem ter visto essas sacolas que vende no mercado, que tem a alcinha preta de nylon. Tem umas até com umas estampas bem bonitas e eu tenho algumas dessas que eu uso bastante. Só que um dia uma alça dessa desfiou comigo, eu tava indo embora do mercado para casa de bicicleta e aí quando eu passei na linha do trem com a bicicleta, deu uma balançada e a sacola arrebentou a alça. E aí acabou voando tomate para tudo quanto é lado e eu passei a maior vergonha. Então eu tenho um pequeno trauma de alça frágil para sacola de mercado, por isso que eu tô falando para vocês reforçarem tanto. Então às vezes acontece. Então é bom passar mais de uma costura aqui, reforçar bastante no retrocesso, para que isso não aconteça com outras pessoas. Vocês devem estar imaginando aí a cena, né? Aqui do outro lado a gente vai repetir exatamente o mesmo processo. Então vai rebater em cima, embaixo e se quiser vai fazer esse reforço nas alças. Agora já pode cortar esse excesso aqui, mas corta olhando pelo avesso para você cortar acompanhando o risco aqui da lona. Agora eu vou pegar essa peça comprida de lona e a gente vai fazer uma bainha nas duas pontas dela. Então para isso a gente vai dobrar mais ou menos 1 centímetro para dentro, 2 vezes. Vai fazer a mesma coisa na outra ponta e vai passar uma costura aqui.
Agora, eu marquei o meio das nossas peças do corpo, fiz aquela bainha nas duas pontinhas aqui daquela peça mais longa, e aí eu dobrei ela ao meio e marquei o meio dessa peça também. Agora, eu vou posicionar uma sobre a outra com essa marcação do centro bem juntinha. A gente pode até colocar um clips aqui para que não saia do lugar. E aí a gente vai começar a costurar do meio para uma lateral e depois do meio para outra. Aqui na curva, pode ser que você tenha um pouco de dificuldade por ser um material mais durinho. E aí o que eu recomendo é fazer alguns piques nessa peça aqui para que ela consiga acompanhar o desenho redondinho aqui do molde. Essa costura, eu estou fazendo ela um pouquinho mais para a direita do que o normal, a minha máquina está aqui no 5.0, porque depois a gente vai fazer mais uma costura para acabamento. Então essa aqui ela pode ser um pouco mais na beiradinha. E agora a gente vai costurar a partir daqui do meio para o outro lado. Agora é hora da gente posicionar a última parte da bolsa aqui. E a gente vai fazer do mesmo jeito, vai alinhar o meio dessa peça aqui com o meio da parte de baixo. A gente vai posicionar ela aqui, ó, com o lado estampado, junto com o lado estampado da outra parte. Eles vão ficar praticamente encostados aqui. Então, tudo que a gente tá vendo aqui por enquanto é avesso, tá? Vou colocar clips aqui para segurar os tecidos na posição correta. E aí a gente vai começar a costurar do mesmo jeitinho, do meio para as laterais, que é para não ter perigo de dar nenhum tipo de prega, nem de sobrar peça aqui na lateral. Agora a gente vai desvirar essa peça, ajeitar muito bem todas as costuras, principalmente na parte curva aqui de baixo, para poder passar uma outra costura por fora. Vai funcionar tipo uma costura francesa, para poder embutir esse acabamento, já que a nossa peça não tem forro. Agora com a peça desvirada, a gente vai ajeitar, vai apertar bem com a mão aqui essa costura, para ela ficar bem assentada assim, porque a próxima costura ela é aqui por fora, e aí ela vai deixar uma sobrinha de tecido aqui, que vai ficar um charme, mais ou menos no estilo dessa peça mesmo, que me lembra muito o embornar, que é uma peça que usa muito na roça normalmente, para levar a comida. Embornar. O que eu falei? Embornar. Ah, é o jeito que eu conheço. O nome correto é embornal, mas tem vários nomes, cada um fala de um jeito, e eu aprendi a falar embornar.
Vou repetir esse processo agora do outro lado. Capriche no retrocesso no início e no final dessa costura. Agora eu vou dar uma passadinha aqui na peça, porque ela fica um pouco amassada do manuseio enquanto a gente costura. Então essa peça aqui ela é mais fácil de passar assim por dentro, então eu tô colocando o ferro aqui por dentro, pelo avesso dela, para conseguir dar uma boa passada para ela ficar mais bonita. Eu tinha esquecido de colocar a minha etiqueta também, então eu desmanchei um pedacinho da costura aqui do bolso e já embuti a minha etiqueta aqui. Agora vem aquela parte opcional que são os rebites. Quem quiser pode colocar 2 rebites de reforço no bolso, um aqui e um aqui, e mais 2 rebites em cada ponto da alça, mas isso, como eu já falei, ele é totalmente opcional, vai servir mais como um enfeite do que como um reforço mesmo. Para colocar o rebite, o ideal é que a gente faça umas marquinhas aqui antes de furar, para que as marcações fiquem bem parecidas em termos de distância um rebite do outro. Então eu vou marcar aqui, o meu rebite está a 2 centímetros da margem de cima aqui, e um do outro, mais 2 centímetros. Agora, em cima da marcação, a gente vai fazer um furo. Eu estou usando o alicate vazador. Esse alicate é bem legal porque ele tem 6 tamanhos diferentes de furo, então é muito útil na hora de você colocar rebite de vários tamanhos ou fazer, tipo, furo de outros tamanhos para outros usos mesmo. De repente você faz alguma coisa de papel, uma tag, você pode furar com ele. Ele fura couro muito bem também. Então, várias camadas de tecido assim, ó, ele também corta legal. Então, um alicate bem funcional, bem útil para você ter aí no seu espaço. Tem desse alicate lá no site para quem quiser. O link do site, pessoal, eu vou deixar aqui embaixo para vocês e ele tá na descrição do vídeo também. Aí vocês podem clicar lá para conhecer. Tem muita coisa legal, muitas ferramentas, muitos acessórios para a costura criativa para vocês aproveitarem lá. Aqui na frente eu já vou furar também para colocar o rebite aqui no topo do bolso. Cuidado para não cortar a costura com o alicate, então posiciona esse furo do rebite bem aqui entre as costuras. Agora, através do furinho, a gente já encaixa o rebite aqui. Com todos os rebites já posicionados e encaixados na peça, agora a gente vai para o balancinho para prensar cada um deles e finalmente fixar mesmo os rebites. Essa aqui é a nossa sacola finalizada, a peça é muito prática de fazer, fica linda, vale muito a pena vocês confeccionarem em casa. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês as outras 2 cores dessa lona que estão disponíveis lá no site. Então a gente tem ela também aqui, ó, em azul marinho e em verde musgo. Essa cor aqui é a uva. Então são 3 opções muito bonitas que você encontra lá na loja Carol Vilalta para confeccionar essa sacola e outras peças, porque é um material muito versátil, super gostoso de costurar. Vocês viram que passa tranquilamente na máquina doméstica e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de trabalhar com ela por conta dessa estrutura, ela é mais firminha, enfim, uma delícia de material para trabalhar. Eu espero que vocês tenham gostado muito da aula. Se você gostou mesmo, deixa um comentário aqui embaixo, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e não esquece de tocar no sininho que tem aqui embaixo para você ser notificado toda vez que tiver aula nova aqui no canal. Te vejo em breve na nossa próxima aula. Não esquece de comentar aqui.